leitura que acabaste de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam: não é esse o filho de José? Jesus, porém, disse: sem dúvida, vós repetireis um provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faz também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Sentados, amados filhos, não sei se vocês perceberam o início da leitura do livro de Jeremias, e parece ser muito continuador do Evangelho do domingo passado, aonde que Jesus entrou na sinagoga e, abrindo o livro de Isaías, dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim, e ungiu, e consagrou, e enviou para anunciar o ano da graça e a libertação dos pobres. E olha o que nos diz hoje essa leitura de Jeremias, né? Antes de formar no seio de tua mãe, eu já te conhecia, eu te consagrei, eu te ungi. Olha, então podemos perceber aqui que nesse quarto domingo do tempo comum, Deus mostra nessa liturgia celebrar a vocação. Qual a vocação primeira que devemos celebrar? A vocação da existência, a nossa existência. Eu só posso cantar aquela música de Nossa Senhora. O poderoso fez de maravilhas e santo é o seu nome. A minha existência, a sua existência, deveria todos os dias cantar isso. Eu sou maravilha de Deus. Uma música assim: eu sou maravilha. Vai, é só uma pedacinho. Vamos lá. Sou maravilha aos olhos do Pai, criadora vida, mente que é de Deus. Só você vai sou maravilha.
Então é a vocação à vida. Agora, após a vocação à vida, qual é a vocação mais valorizada na terra? Quero dizer-vos que não é o sacerdócio. Quero dizer-vos que também não é a vida religiosa. Justamente, a vocação valorizada na terra é a do marido. Porque através do homem e da mulher surgem aí as outras vocações. Aí, justamente, para Deus chamar Jeremias, foi necessário nascer do seu pai e da sua mãe. Foi necessário Deus conhecer ele no seio de sua mãe. Isto aí está o encantamento. Então o matrimônio é a maior vocação. Pois é, a maior vocação porque a nossa paróquia, eu dizia no dia 38, eu estou quase me convencendo que estou virando profeta. Ainda não estou convencido não, mas quase me convencendo. Porque eu dizia que no dia 21 de dezembro, entrando para o dia 1º de 2013, eu dizia que esse ano os jovens deveriam pensar na vocação. E aí, já foi a Camila, está fazendo a despedida agora na missa das 19 horas, lá em Sorocaba, recebendo o envio. A Camila, filha do Carlos Pedro e Ana, vai para o convento. A Roseli, que vai ter uma vida consagrada na comunidade Mãe Dolorosa, já foi ontem. A Mirene, que está fazendo os seus passos na comunidade Canção Nova e fez já o primeiro passo ontem. O Eduardo Portela, que vocês não têm visto aqui, foi para o seminário Agostiniano de São Paulo. E para o nosso seminário aqui vai o Segundinho, vai o Wellington e vai o João Paulo, que é sobrinho do Gilmar, que está sempre aqui na paróquia no final de semana, onde a gente também acompanhou essa vocação. E em abril, essa paróquia dá mais um passo para a Diocese de Petrópolis, que será o padre Guilherme, o diácono Guilherme. Então, está aí a riqueza do chamado à vocação, mas a vocação só vai surgir após esse sinal do matrimônio. Então, olhando todo esse caminho, minha gente, agora voltemos para esse grande chamado que Deus nos faz. O chamado para a vocação é, então, a vocação cristã e depois a vocação agora religiosa ou a vocação também profissional, né? Aqueles que se formam bons médicos, aqueles que são bons pedreiros, bons carpinteiros, bons advogados, bons professores. Isso tudo se encontra no chamado à vocação. Você que está aqui nessa noite, qual é verdadeiramente a sua vocação? Qual é o chamado que Deus te faz? Dessa mesma maneira que Deus chamou Isaías, chamou Amós, chamou Jonas, hoje Deus chama Jeremias. E veja bem, foi-me dirigida a palavra do Senhor dizendo: antes de formar no ventre materno, eu te conheci. Antes de sair do seio de tua mãe, eu te consagrei e te fiz profeta das nações. Então eu estou acreditando que Deus, quando eu fui gerado lá no seio da moça né? Ele já deveria estar te chamando para também hoje ser padre. E veja bem, agora o Senhor nos chama uma coisa, ele dá um sinal, ele dá uma certeza. Não tenha medo. Quando ele nos chama,
usar uma ferramenta. Não tenhas medo. Por que essa palavra? Não tenhas medo. Até eu mesmo, quando sou chamado pelo bispo ou chamado por uma outra pessoa para exercer uma função na igreja, a nossa tendência é ter medo, a nossa tendência é ter insegurança, mas olha lá o que Deus faz. Não tenha medo, porque eu estarei contigo. Eu colocarei a minha palavra em teus lábios. Se não falar aquilo que eu quero, que Deus ainda é ousado, né? Se eu não falar aquilo que eu quero, vou fazer você escrever, vou fazer você passar por humilhação, eu vou fazer você ficar realmente perturbado, né? Então, é isso que Deus faz conosco. Então, nós temos que realmente obedecer esse chamado que Deus nos faz. E, diante disso, Ele cura esse nosso medo na medida em que nós obedecemos o seu chamado e somos fiel à sua palavra. Olha, eu pego essa leitura de Jeremias, nesses meus 20 anos, eu pude ver assim, em tudo aquilo que eu obedeci a Deus, eu só cresci. Em tudo aquilo que eu não obedeci a Deus, eu só perdi. E alguém poderia falar assim, olha que você não obedeceu. Ai, algumas coisas não. A gente pode. A gente até diz que sim, mas às vezes diz sim assim e tenta fugir, mas o Senhor não tem jeito, Ele pega a gente de outro jeito e a gente acaba fazendo tudo aquilo que Ele quer. Aí depois Ele diz, está vendo, Helena? Não foi de um jeito, mas foi de outro, né? É assim. E esse Salmo 23 vai dar a continuidade de Jeremias, porque está dizendo para olha, eu te conhecia no seio materno, e é bonito, né? Porque, vendo aqui, eu vi assim, um rapaz aí lá com uma disposição, vindo aqui, eu pensei, poxa, vai lá em Salmo, exatamente, né? Aí chegou aqui, pô, minha boca anuncia todos os dias, vossas graças incontáveis, ó Senhor. Pensei que ia ter um refrão assim, bem trabalhado, bem bonito, né? Puxa vida, eu falei assim, agora que eu estou lá nessa altura, mas não aconteceu, né? Mas, mesmo assim, né, a gente vê toda a ação de Deus, toda a ação do Senhor entre nós. Então, minha boca nos dirá todos os dias, vossas graças incontáveis, ó Senhor. A nossa boca todos os dias tem que cantar e tem que dizer esse grande louvor a Deus. E vai dizer assim, porque sois, ó Senhor, Deus de minha esperança, em vós confio desde minha juventude. Sois meu apoio desde antes que eu nascesse. Olha só, o salmista. Olha, tu és o meu apoio antes de eu nascer. Então é para dizer que esse Deus é esse grande apoio e aplicar essa lógica. Eu sou maravilha aos olhos. Esse salmo vai mais ou menos relatar isso como magnífica. Nós somos essa maravilha aos olhos do Pai, porque a nossa existência é importante para Deus. Por que você existe que abençoe isso a você? Às vezes alguém só pergunta porque existe quando passa por um lado negativo e até mesmo fala, por que eu vim a este mundo? Você não deveria responder assim na sua vida, por que você veio a este mundo? Você deveria perguntar a você mesmo, para que você existe? Você existe para quê? E eu vou dizer, nós existimos para contribuir na história da criação com Deus. A nossa existência é para isso. E quando a gente faz coisa boa,
coisas bonitas, melhor ainda. E então, quando a gente faz coisa mesmo que agrada ao irmão, agrada o próximo, que agrada a todos, então, naquela hora, eu estou cada vez mais me humanizando. Estou sendo bem humano para eu ser comparável com Deus. É isso. Fazer as coisas com prazer. Você existe para dar continuidade à obra de Deus criativa. É a nossa vocação, é a sua vocação. Veja bem. Então, é por através desses sinais que nós vivemos. E agora vem a segunda leitura. A segunda leitura eu vou resumir nisso. O segundo domingo falava dessa leitura que foi lida toda hoje. O terceiro domingo também falava dessa mesma leitura. E hoje vem a conclusão desses dois domingos nessa leitura. Então, qual é a conclusão que eu dou? Olha, eu posso fazer milagres, eu posso orar em língua, eu posso ressuscitar o morto, mas se eu não tiver caridade, de nada vale, perdeu o sentido. Então, filhos amados, se a caridade não está nessa, aí eu vou dar um exemplo de uma caridade, mas eu já queria dizer para vocês que a obra não é minha, tá? Mas vou falar assim, mas a obra não é minha. A obra é de vocês. Lá no dia 20 de dezembro veio uma mulher aqui na igreja combinar o negócio de casamento do marido não queria casar na igreja no meio da multidão, e esse outro no horário marcado, mas então eu disse a ela que ela ia casar aqui no cartório, porque a Fundação Leão 13 também colaborou, porque eles não tinham condição de pagar o casamento, e esse casamento seria no dia 28, até a gente dar um passeio, mas não dá, eu fui para aqui de plantão esperando você chegar para casar. Mas quando ela entrou para falar do casamento, roubaram a bicicleta dela lá dentro. Uma pessoa tão pobre assim. Aí, no dia 28 de dezembro, então, de plantão, desde 12 horas, a mulher só chegou aqui 15 para as 3, aí desci do casamento dela no esposo, e mais duas testemunhas, estava de bom tamanho. E depois, quando ela estava lá, ela falou assim, a bicicleta foi roubada, mas esse casamento valeu demais. Valeu demais. Eu estou casado, agora eu posso comungar, posso receber o Senhor. E é tudo doeu meu coração com isso, né? Aí um dia no sábado aqui, foi até talvez no sábado 29, eu falando nesse exemplo na missa, eu falei assim, ó, a igreja vai dar uma bicicleta nesse casal. Aí chegou lá na bicicleta, fui montar o seu pai, o senhor pode comprar a bicicleta e eu dou o dinheiro. O senhor leva lá para minha mãe. Então eu comprei a bicicleta, coloquei na picape e levei lá na casa da mulher. Levei a bicicleta, a mulher não estava em casa, deixei a bicicleta lá e então fui embora. Olha, isso foi uma doaça da puta lá, que até os crentes perguntaram, quem é esse padre tanto que eu quero até conhecer? Né? Só para vocês verem, as coisas tem que existir uma caridade, mas uma caridade com amor, com generosidade. Não fui eu que fiz, eu apenas fui um instrumento. Ok? Então, esse valor todo da igreja, e o que aconteceu? Agora, até aquele homem que não vinha à igreja, está vindo à igreja. Aqui está a grande ação de Deus. Aqui está o grande amor de Deus. Então, mais uma mão pela caridade, para dizer assim, que a fé e a caridade têm que caminhar junto. Nós não podemos ser como algumas igrejas que fazem aí. Você tem que ter fé, só isso basta. Mas a pessoa fica com fome, passa necessidade, fica sofrendo, passa empecilhos e você não faz nada por ela. Você não chora com ela.
que acompanhar desse amor, a caridade. Porque não vai adiantar, eu posso aqui, alguns falam, o padre é grande jeito, hoje ele foi lá no céu e voltou, celebrou uma missa com o pé, mas se depois não vive a caridade, não vive o amor, hoje, então, alguém dizia, não vou poder ir, mas eu vou aí, posso ir, né? Fui, preenchi tudo que tinha direito, dei atenção à família, já vim embora, já fiz bolsa de 3 horas, fiquei até 6 horas na igreja, então, mas por amor. E vem agora o Evangelho. E é verdade, Jesus quando fala que o profeta não é bem aceito na sua terra, Jesus fala no provérbio verdadeiro. Eu sou testemunha disso. Você está vendo que a minha terra diminuiu. Assim que foi ordenado padre, não tinha padre para ir lá, quem foi? Padre Cândido. E quando souber que não tem os padres, ele será de nós. Como é que vai ser a nossa vida? E eu cheguei desacreditado. O profeta é de fato desacreditado. E eu então fui aos poucos mostrando o meu povo destruir o verdadeiro testemunho, o verdadeiro amor a Deus, o verdadeiro amor a Cristo. E aí conquistei, depois de 3 anos eu vou saindo, aí vieram pedir desculpa, padre, desculpa porque achava que o senhor não ia fazer nada. Mas fez muito. Muito obrigado pelo seu sacerdócio aqui. E é verdade então, e por isso Jesus faz essa palavra, né? Olha. Por isso Jesus diz, olha, ao profeta Elias, foi dada a ele a viúva de Sarepta, com tantas viúvas aqui em Israel. Mas Deus deu a ele, a essa viúva de Sarepta. Por quê? A mulher da fé. Ao profeta Eliseu, entre todos os leprosos que tem em Israel, Deus dá a ele o cílio na mão. Por quê? Um homem de fé. Na mão, mergulhe no rio 7 vezes. E a pele dele voltou a ser uma pele de criança. Hoje também nessa noite aqui, tem homem de fé, tem mulher de fé. Todos aqui realmente acreditam verdadeiramente, porque Ele poderá fazer um milagre na sua vida, se você crer. Eu vou falar de um fato aqui, que eu venho me atrás. E aqui nessa quadra ele estava daquele lado de lá. E foi no dia que eu estudo o Santíssimo e disse que que Deus estava dando uma bênção para eles. E hoje, almoçando com eles lá na capela do lado das Pedrinhas, eles me revelam eu vim falar que quando a gente diz para alguém que você vai receber uma bênção, então essa bênção, padre, eu compreendi que é uma bênção muito especial, a minha esposa é sagrada. Eu acreditei nessa bênção. Então nós vamos ver assim, aqueles oráculos que a gente anuncia, pronuncia. Se você tem fé e se é para você, Deus vai para lá. Domingo, no cenáculo, lá em Nova Marília, estava acontecendo muitas graças. Eu tive que traduzir alguma coisa para a Assembleia que estava dizendo. Não era eu que estava conduzindo lá, estava de longe, estava no fundo.
e fui dizer, olha, vamos estar atentos, porque pode acontecer isso, aqui, isso, outra. E depois disso, veio uma mulher desesperada para lá, e eu tive uma visão que meu filho estava no caixão. E eu disse a ela, mas você vai rezar, que não é essa a profecia para o seu filho. Você vai rezar, e você vai ter respostas ainda. E ela continuou naquele cenário, rezou, e hoje ela testemunhou para mim, aquela hora estava me falando tudo isso. O meu sobrinho estava quase morrendo porque houve um tiroteio, uma bala passou ao seu rosto. Olha, tudo isso que é proclamado. Se você tem fé, Deus realiza um sinal na sua vida. Se você acredita. Então, é para dizer assim, hoje esse filho na mão, hoje essa viúva de Sarepta, essas mulheres que cantaram aquele canto no início da missa. Hoje, esse filho na mão são esses homens que cantaram aquele canto no início da missa e que pediram um sinal, que pediram uma graça, que pediram uma cura, que pediram uma solução para a sua vida. Com certeza, se é a custa fé, Deus vai realizar uma graça na tua vida. Queridos irmãos, nós precisamos sair daqui nessa noite com a fé do filho na mão. Precisamos sair daqui nessa noite com a fé da viúva de Sarepta. Imagina a viúva de Sarepta com um punhado de farinha que era para alimentar ela e o seu filho, e de repente o profeta Elias libere um punhado de farinha. Olha, eu tenho tão pouco que eu e meu filho vamos comer esse punhado e agora esperar a morte chegar. E ele disse, não, Javé não vai fazer isso. E ele então partilhou, e aquela farinha foi aumentando, e eles não morreram de fome. Acreditar na palavra de um homem que ela nunca viu, e Deus multiplicar a farinha é sinal de fé. Um homem que sai da Síria para chegar em Israel para falar com Eliseu, lá tantos rios na Síria, tem que sair de lá para mergulhar 7 vezes no rio de Israel. É perder. E você, quantos rios tem ali no nosso Evangelho? Quantos tem já passado necessidades? Quantos aqui já passaram por tantas situações e venceram, porque o Senhor está conosco, superaram, e hoje estão aqui vitoriosos? Então é porque você tem fé, porque você acredita. Querido irmão, querida irmã, nós precisamos sair aqui nessa noite dizer ao Senhor que a minha fé tem que ser algo que transforme a minha vida. E aí, termino com duas comparações essa liturgia da palavra. Olha o que Deus disse ao Senhor Jeremias. Eles farão guerra contra ti, mas não prevalecerão. Porque eu estou contigo para defender-te. Jesus é expulso da sinagoga. Presta atenção à comparação. Jesus é expulso da sinagoga. E ao ser expulso, eles levam Jesus para o lugar mais alto da cidade, para jogar de lá para baixo. E olha o que acontece quando nós estamos com Deus. Olha,
Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Olha como o Pai está contigo. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. É assim que também Deus faz conosco. Com você, olha para a tua história, olha para a tua vida. Quando eu olho para a minha vida, eu valorizo na minha vida 3 livramentos. 3. O primeiro, quando me deu uma vontade de subir ao morro para cortar lenha, e eu trabalhava, e então a dona da casa dizia: não, você não precisa ir apanhar lenha, mas eu vou buscar lenha. E quando eu subi, chegou a gente passou a vontade, aí fiquei ficando que nem criança, cortando o caminho, e depois desci, e quando desço, a dona da casa sai espantada: olha, meu filho foi preso, vou procurar, tem que ir a passagem para procurar, até hoje não encontrou o filho. E o filho voltou para casa, e quando o filho chegou em casa, ela procurou em todas as delegacias dessa região, e quando o filho chegou em casa, ela perguntou: como você andava? Que te procurei em todos os lugares. Não, aqueles outros não eram policiais. Eles me levaram lá para o morro do rio, me amarraram, mas teve lá uma blitz naquele dia, o soldado não ficou em cima, não veio embora. Esse rapaz era também da parte tirada. Se eu estivesse lá, sabia que poderia morrer. Mas eu não valorizei nada disso. Só fui valorizar depois do encontro do silêncio. O Senhor me falou: Irmã, lembra aquele dia que subiste no morro? Aí chorei que nem criança. Outro dia na segunda vez, soltando o bico lá, não sabia tomar direito, estava lá dentro do cerol, acabei cortando a pipa do outro por dedo, aquele foi pesado, pegou uma garrafa, quebrou, correu atrás de pegar aquela garrafa, eu pulei o muro de uma altura que eu nunca imaginei pular. E aí, estou. O outro livramento que eu vou dizer. Mas aí a gente vai vendo que Deus faz as suas ações. Você que está aqui, quanta fé, quanta experiência de vida você já teve? Meu filho, minha filha, eu quero terminar dizendo que essa mesma maneira que Jesus seguiu o seu caminho, eu quero dizer que a partir de hoje você coloca na sua vida que Jesus também caminha contigo todos os dias. Como é que a gente tem certeza disso? Como? Se você pegar o livro de Josué, logo no primeiro capítulo, Deus diz assim a Josué: Josué, você vai levar o meu povo para entrar na terra prometida, e eu estarei contigo enquanto tu viveres. Assim também Deus está conosco enquanto cada um de nós viver. E também vai dizer o próprio Deus a Jeremias: levanta-te e comunica-lhes tudo que eu te mandar dizer, não tenhas medo, senão eu te farei perder na presença deles. É assim que Deus faz
conosco. No dia que você não fizer a vontade dele, ele vai te fazer tremer. Ele vai te mostrar que você deve, em todo momento da tua história, em todo momento da tua vida, a fazer a vontade de nosso Deus. Queridos irmãos, termino dizendo a própria palavra do Criador, que diz para nós isso. Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Hoje se cumpriu tudo aquilo que Deus nos fala de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,